Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Eu sou o professor Lacerda. Na aula de hoje, rapaziada, a gente vai dar continuidade à resolução da prova da SpaceX 2021, prova modelo A. A gente vai fazer na aula de hoje, rapaziada, a questão número 22. Questão essa muito interessante, porque aborda o conteúdo de quantidade de movimento. Então, rapaziada, preste atenção que a resolução dela vai ser bem interessante. A gente vai resolver de duas formas diferentes. E essa questão é muito boa, rapaziada também que pretende fazer outras provas, tá ok? Ela pode ser de muita ajuda, vai fazer a prova da EA. Uma questão como essa é interessante, muito boa, porque quantidade de movimento, rapaziada, costuma cair em várias bancas. Beleza, rapaziada? Então, antes da gente fazer a leitura da questão, lembra aos senhores, vamos lá, rapaziada, dá like, se inscreve, compartilha, ajude o nosso canal a ser divulgado. Rapaziada, a nossa resolução vai ser detalhada. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Questão na tela. Questão 22. Dois blocos A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso, sem atrito, antes da colisão. O bloco A tem massa MA igual a 1 kg e move-se com uma velocidade VA igual a 1 metro por segundo, na direção do eixo Y, no sentido indicado no desenho. O bloco B tem massa MB igual a 1 kg e move-se com velocidade VB igual a 2 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo Y, no sentido indicado no desenho. Após a colisão, movimentam-se juntos em outro piso, só que agora rugoso, com coeficiente de atrito cinético igual a 0,1, conforme o desenho abaixo, depois da colisão. O conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância d, dados a aceleração da gravidade, g, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a 1 sobre 2. Vamos lá, rapaziada, agora que vocês já leram a questão, vamos resolver? Rapaziada, na questão ele fala o seguinte, essa questão é muito interessante porque, como eu já falei inicialmente, a quantidade de movimento é um tema que é muito recorrente nas principais bancas, não só militares como de vestibulares, tá? E aqui temos um esquema da questão. Esse desenho já está representado na própria questão, ok? Então, o que é importante aqui? A gente ressaltar os dados que a massa do corpo B vale 1 kg, a velocidade VB 2 metros por segundo, a massa do corpo A 1 kg, a velocidade dele 1 metro por segundo, e o corpo B, com velocidade VB, ele faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. O corpo A, ele se move na direção do eixo Y, ok? Temos dois pisos, um piso liso, ou seja, significa que aqui a energia é conservada, ok? Tanto a energia como a quantidade de movimento. Já nesse piso rugoso, a energia não é conservada. É por isso que o objeto para. E o que ele fala? Ele fala, rapaziada, que após a colisão, esses corpos vão ficar juntos. Professor, o que ele quer dizer com isso? Quando que os corpos vão ficar juntos? Rapaziada, nós temos, tá? A colisão inelástica. Resumindo, essa situação aqui antes, tá? Antes da colisão, os corpos estão separados. E é justamente no piso liso, tá? Após a colisão, que ocorre quando eles se encontram nesse ponto, tá? Eles vão se mover junto, só que no piso rugoso. Então, depois da colisão, a gente vai ter que determinar a distância percorrida pelos blocos ao se unirem, ok? Então, de onde a gente vai partir? A gente vai partir do princípio da conservação da quantidade de movimento. O que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Rapaziada, preste atenção aqui, que é bem interessante. Se vocês forem analisar, eu fiz um esquema para representar a quantidade de movimento antes, tá? Ou seja, quando você tem o corpo A e B separado, ok? Mas, professor, esse esquema que o senhor fez está diferente do que é mostrado aqui. Tudo bem, rapaziada, tranquilo. A gente pode pensar o seguinte, se você for observar o VA, olha só, ele está na horizontal, tudo bem? A velocidade, pessoal, ela é uma grandeza vetorial. Então a gente pode mover ela no espaço desde que a gente não mude a sua direção e o seu sentido, tá? Se você for observar, esse aqui é um macete, pessoal. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, se eu pegar a VA e colocar nesse ponto, olha só que interessante, para vocês entenderem por que eu fiz esse esquema aqui. A gente pode fazer o seguinte, facilmente, tá? Eu posso pegar esse corpo de velocidade VA, se eu pegar ele, mover até esse ponto aqui, ok? Olha só que maneiro, olha que legal.
vocês vão entender perfeitamente o que é isso, né? Se eu pegar o VA e colocar ele aqui, tá? Aqui está o VA. Tá, professor, mas como é que o senhor pode afirmar que esse ângulo aqui é 60 graus? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Por que eu posso afirmar? Olha só por que eu posso afirmar. Se vocês forem observar, rapaziada, olha só, aqui seria alternos internos, ok? Então, ângulos alternos internos, eles são congruentes. Ou seja, se você for reparar, aqui vale 60 graus. Então, entre A e B, aqui também a gente tem que ter 60 graus. Tudo bem? É por isso que a gente pode fazer esse esquema aqui, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. E o legal é o seguinte, se vocês forem observar, tá? Eu tenho a quantidade de movimento do corpo A. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento do corpo A? Ora, isso aqui, pessoal, é antes da colisão, ok? A quantidade de movimento do corpo A vai ser a massa MA/VA. Quanto é que vale a massa? Ora, a massa vale 1. E quanto é que vale VA? VA vale 1. Então, a quantidade de movimento de A vai ser quanto? Vai ser igual a 1 kg vezes metro por segundo. Concorda comigo? Tranquilo, né? Agora a gente vai determinar a quantidade de movimento de B. Ok? Lembrando, antes da colisão, eles estão separados, tá? Então, rapaziada, para determinar, bem simples. Vai ser o quê? Vai ser a massa de B, MB, vezes VB. Ora, a massa de B, 1 kg. Então, isso aqui vai ser igual a 1 kg, tá? A velocidade de B, quanto é que vale? 2 metros por segundo. Logo, fazendo essa continha aqui, vai dar 2 kg vezes metro por segundo. Ok? Mas, rapaziada, o interessante é o seguinte. Se você for observar a quantidade de movimento antes, tá, do meu sistema, formado pelo corpo A e pelo corpo B, a gente chamou de Q de AB, tudo bem? Então, quem é, professor? Q de AB. Q de AB é a quantidade de movimento antes da colisão, ou seja, na superfície lisa, tudo bem? Proveniente do corpo A e do corpo B, ou seja, ele é a quantidade de movimento resultante entre A e B antes da colisão, tudo bem? E se você for observar, ele sai da região, da origem comum entre eles, tá ok? Beleza? Isso aqui é bem simples de a gente determinar, nada demais. Como é que a gente determina a quantidade de movimento equivalente de A e B? Ora, bem simples, tá? A gente pode fazer da seguinte forma. A quantidade de movimento de AB ao quadrado, Q de AB ao quadrado, ok? Vai ser igual a quantidade de movimento de A ao quadrado, QA ao quadrado, mais a quantidade de movimento de B ao quadrado, beleza? Que a gente vai chamar de QB ao quadrado, mais 2 vezes, ok? 2 vezes QA vezes QB, ok? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Rapaziada, o ângulo entre eles vale quanto? 60 graus, tá? Então é cosseno de 60 graus, beleza? Cosseno de 60 graus. Tudo bem? Se você for observar, rapaziada, olha que interessante. Cosseno de 60, de acordo com os dados, quanto é que vale? Fala pra mim. Ora, de acordo com os dados, cosseno de 60 vale o quê? Vale 1/2. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui, tá? Isso aqui vai dar 1/2. Então, a gente pode cortar esse 1/2, tá? Com esse 2 aqui. Beleza? Tranquilo? Tá bom? E agora, resolvendo isso aqui, como é que vai ficar? Vamos lá. Q de AB ao quadrado, a quantidade de movimento resultante de A e B antes da colisão, Q de AB. Opa, rapidinho, só corrigindo, tá bom? Então vamos lá. A quantidade de movimento resultante de AB ao quadrado vai ser igual a QA ao quadrado. Lembra quem é o QA? QA é quem? QA vale 1. 1 kg vezes metro por segundo, tá? Então vai ser 1 ao quadrado, ok? E de B, quanto que vale? 2. Então vai ser 2 ao quadrado mais QA, que vale 1, tá? Vezes QB, que vale 2. Ok? Porque a gente já cortou aqui. Lembra, tá? E aí, rapaziada, fazendo essa continha, 1 ao quadrado, quanto é que é? 1 ao quadrado é 1, concorda comigo? 2 ao quadrado, 4. 1 vezes 2, 2. Então, isso aqui vai ser igual a, somando tudo, 1 mais 4
5. Mais 2, 7. Então, isso tudo vai dar 7, ok? Observe que QB está ao quadrado. A gente vai ter que fazer o quê? Ah, professor, vamos ter que calcular a raiz quadrada? Perfeito. Vamos calcular a raiz quadrada, tá? Raiz de 7, beleza? Quilogramas vezes metro por segundo. Agora sim. A gente calculou, pessoal, a quantidade de movimento antes. Por quê? Porque se eu sei a quantidade de movimento antes, eu posso saber a quantidade de movimento depois. Por quê? A quantidade de movimento ele é conservada, tá ok? Então a quantidade de movimento do meu sistema A, formado pelos corpos A e B antes, tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E se eu tenho a quantidade de movimento antes, que é igual a depois, eu posso determinar a velocidade com a qual esses blocos partem desse ponto. Tá? Ou seja, do piso rugoso. É por isso que foi importante determinar a quantidade de movimento. Tendo a quantidade de movimento, a gente consegue determinar o valor da velocidade com que esses corpos partem juntos. Foi o que a gente fez. Tá? Agora, vamos ver como é que a gente faz, então, para determinar a velocidade. Lembrando, pessoal, que após a colisão, eles ficam juntos, tá? É uma colisão inelástica. Então, vamos lá, pessoal. Agora que a gente já tem a quantidade de movimento inicial, que é a quantidade de movimento antes da colisão, o que a gente pode afirmar? De acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento antes, que a gente chamou de Q de AB, tá? Então vamos lá. A quantidade de movimento antes, Q de AB, tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Ok? Tranquilo? Agora, quem é esse cara? Ora, já calculamos. Raiz de 7. Raiz de 7 tem que ser igual, tá? E depois, quem vai ser depois? Vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade de V. Tudo bem? Rapaziada, se vocês forem lembrar, a massa de A vale 1 kg. A massa de V também vale 1 kg. Tá? 1 mais 1, 2. Logo, isolamos V, tá? A velocidade que eles atingem após colidirem, que vai ser a mesma, tá? V vai ser igual a raiz de 7 dividido por 2 metros por segundo. Ok? Aí tu deve estar se perguntando, professor, mas e agora que a gente tem a velocidade? O que a gente vai fazer? Rapaziada, agora que a gente tem a velocidade, a gente vai fazer o seguinte, tem duas formas de resolver essa questão. Duas formas, tá? Existem duas formas de você resolver essa questão. Beleza? Rapidamente, vale a pena ressaltar o seguinte. Às vezes, pessoal, é mais vantagem, em vez de você, no caso aqui, ter a velocidade em si, pode ser mais interessante ter V ao quadrado. Se a gente for determinar V ao quadrado vai ser igual a... Eleva isso tudo aqui ao quadrado. 7 ao quadrado. Aliás, raiz de 7 ao quadrado vai ser 7. Concorda comigo? 2 ao quadrado. 4. Então, V ao quadrado é igual a 7 sobre 4 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Mas, professor, qual é a vantagem em escrever isso? Vamos ver. Vocês vão ver que tem uma vantagem sim. Tá? Tem uma vantagem boa em escrever isso. Então, pessoal, voltando mais uma vez. Por que a gente fez isso? Por que a gente tem que determinar a velocidade? Agora que a gente tem a velocidade com que eles iniciam o trajeto aqui na superfície rugosa, a gente pode determinar a distância percorrida. Existem duas formas da gente resolver isso, tá? A gente pode resolver isso utilizando, por exemplo, tá? As leis da dinâmica. Lembra lá? Porque quando o corpo está na superfície rugosa, a força resultante é a força de atrito. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá? Pessoal, é o seguinte, como ele fala que os corpos se movem numa superfície plana horizontal, ok? O que acontece? O módulo da aceleração resultante, ok? É igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Tudo bem? Porque a força resultante, pessoal, é a força de atrito. Mas, professor, de onde você tirou essa fórmula? Rapaziada, eu posso mostrar isso para vocês, tá? Tranquilamente. No final do vídeo eu mostro para vocês de onde veio essa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Sem nenhum problema, tá? Pode ficar tranquilo que se você tiver curiosidade, assiste o vídeo até o final, que lá eu faço esse comentário e te mostro de onde vem isso aqui. É bem tranquilo. Rapaziada, é o seguinte, o módulo da aceleração é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Tudo bem? Então, o módulo, pessoal, de A vai ser igual a quê? Ora, o coeficiente de atrito cinético, ele deu na questão, vale 0,1.
Então isso é igual a 0,1 vezes a gravidade, que vale quanto? 10. Fazendo essa continha, pessoal, isso aqui vai dar quanto? Ora, o módulo de A, tá? Vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Mas, professor, por que você está colocando módulo? Boa pergunta. Por que eu estou colocando módulo? É porque, rapaziada, a força de atrito ela é resultante, mas ela se move no sentido... Mas a força de atrito ela atua em sentido oposto ao deslocamento, ou seja, se o corpo se move para frente, tá ok? Aliás, ela atua no sentido contrário ao deslizamento, tá? Se o corpo desliza para frente, a força de atrito vai estar para trás. O que significa isso? Que a aceleração é negativa, tá ok? Então, o A, na verdade, ele é igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? De novo, o sinal de menos é porque a força resultante, que no caso é a força de atrito, tem sentido oposto ao deslizamento do corpo. Ok? Professor, tá, mas por que é importante determinar o valor da aceleração? Porque agora a gente pode usar a equação de Torricelli. Segundo a equação de Torricelli, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, tá? V final ao quadrado, tá? Vai ser igual à velocidade inicial. A velocidade inicial com que o corpo parte da superfície rugosa, que a gente chamou de V, tudo bem? Ao quadrado, tá ok? Mais 2 vezes A vezes D, a distância que ele quer. Lembrando que, como os corpos, tá? Eles se movem até parar, essa velocidade aqui, rapaziada, quanto é que ela vale? Ela vale 0. Concorda comigo? Vale 0. Tá ok? Então vamos substituir. 0 ao quadrado, enfim, que é 0, né? Tem que ser igual. Lembra quem é V ao quadrado? Lembra por que o professor falou para você? Quem é V ao quadrado? É 7 sobre 4. Então, V ao quadrado, que é igual a 7 sobre 4, tá? Mais 2 vezes... Quanto é que vale a nossa aceleração? A nossa aceleração vale menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vai ser 2 vezes menos 1 vezes t. Se a gente já quisesse, a gente já poderia botar esse sinal de menos aqui. Sem nenhum problema, ok? E aí, fato aqui a gente vai ter menos 2D. Concorda comigo? Porque mais com menos vai dar menos, tá? Menos 2D. A gente vai mudar esse termo de lado. Vamos trazer ele para cá, para o lado esquerdo, tá bom? Então, aí ele vai ficar positivo. 2D, rapaziada, olha só que interessante, hein? 2D vai ser igual a 7 sobre 4. Tudo bem? Esse 2 vem para cá dividindo. Só que o 2 ele vai multiplicar o 4. 2 vezes 4 dá quanto? 8. Beleza? Então, D é igual a 7 sobre 8. Tranquilo, rapaziada? E aí, como é que a gente faz essa questão? Ora, 7 dividido por 8, quanto que dá? D vai ser igual a 0,875 metros. Ok, rapaziada? Questão muito boa, né? Questão muito boa. Se você for ver nas opções, rapaziada, qual opção que tem esse valor? Ora, letra D. Letra D de dedicado. Tá ok, rapaziada? Letra D. Questão muito boa, tá, rapaziada? Aí, para quem já entendeu a questão de boa, quiser terminar aqui, tranquilo. Mas para quem quiser algo a mais, além de resolver a questão utilizando a dinâmica, que foi que a gente fez aqui, tá? A gente vai, se bem que a gente vai resolver também de outra forma, usando também um pouquinho de dinâmica. Só que a gente vai resolver agora, pessoal, utilizando o teorema trabalho-energia, ok? Então, para quem fica aqui, agradeço muito, mas para quem vai continuar, não acabou, tem mais. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como resolver, tá, essa questão utilizando o teorema trabalho-energia. Lembra? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Bem interessante, ok? Então vamos lá? Outra forma de resolver essa questão, a gente vai utilizar, como eu falei já para vocês há pouco, tá? O teorema que diz o seguinte, que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, ok? Mas como é que a gente calcula o trabalho? Ora, o trabalho ele é igual à força vezes o deslocamento. Só que nesse caso, pessoal, quem é essa força? É a força de atrito. Na verdade, sendo mais específico, né? O trabalho ele vai ser o quê? O trabalho vai ser igual a força de atrito, tá? Fat
vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Rapaziada, só que a força de atrito e o deslocamento, ela faz o ângulo de 180 graus, ok? Então vai ser, o trabalho vai ser φ vezes deslocamento, vezes cosseno de 180 graus. E a variação da energia cinética é o quê? É a energia cinética final, tá? Menos a energia cinética inicial. Rapaziada, mas como os corpos, tá? Os blocos, eles se movem juntos até parar, quando ele para, ele está em repouso. Então, a energia cinética final dele é 0. Beleza? Porque ele para. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá substituindo. Fazendo essa continha aqui, rapaziada, como é que vai ficar? Ora, a φ, como é que a gente calcula a φ? É o coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é igual a mg, porque o bloco está sobre uma superfície plana. Ok? Então, a φ vai ser igual a o coeficiente de atrito cinético, tá? A massa dos blocos é quem? É MA mais MB, tá ok? MA mais MB vezes G, tá ok? Isso tudo vezes a distância D. E cosseno de 180, quanto é que vale? Menos 1. Ok? Vezes menos 1. Isso tem que ser igual a menos, tá? Como é que a gente calcula a energia cinética inicial? A massa, que no caso é MA, tá? Mais MB, ok? Vezes V, tá? Lembra essa velocidade aqui que eles tinham inicialmente, tá? Que a gente determinou. Aliás, a gente quer, que eu acabei apagando, a velocidade V, é V ao quadrado aqui, tá? Coloquei aqui essa velocidade V ao quadrado, ela é igual a 7 sobre 4 metros quadrados por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Então, a energia cinética inicial dos blocos juntos está na superfície rugosa, MA mais MB vezes V ao quadrado sobre 2. Ok? Se vocês forem observar, rapaziada, olha que interessante. Olha que coisa interessante. A gente pode cortar massa, né? A gente corta a massa. Olha que maneiro, né? Isso é muito massa, né? Demais. Corta a massa. E aí a gente faz o seguinte. Lembrando que menos com menos vai ficar mais, tudo bem? Aqui está negativo. Menos com menos fica positivo, tranquilamente. Tá? E aí vamos isolar o D. Tudo bem? Como é que a gente vai isolar o D? Ora, vai ficar D. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Vamos isolar o D. D vai ser igual a o coeficiente, tá? O coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade, tá? Eles vão passar para cá dividindo. Concorda comigo? Então, como é que vai ficar aqui desse lado? Vai ficar V ao quadrado dividido por 2 vezes, tá? 2 vezes o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade, vezes G. Tudo bem? Vamos ver se vai dar bom? Ora, vamos ver. Fazendo essa continha aqui, pessoal, já sabemos quanto que vai dar. Lembra? Mas vamos fazer passo a passo, tá? Então, D vai ser igual... Quem vai ser V ao quadrado? Vai ser 7 sobre 4. Lembra? V ao quadrado, 7 sobre 4. Tudo bem? Já vimos isso antes, hein? Dividido por 2 vezes... Ora, o μ vale 0,1. 0,1 vezes G que vale 10. Tudo bem? Então, aqui vai dar 0,2 vezes 10, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 7 sobre 4, tá? Vezes 1 sobre 2. Ora, quanto é que dá isso aqui? D vai ser igual a 7 sobre 8. E isso é igual a 0,875 metros. Então, logo, D igual a 0,875 metros. Rapaziada, a questão é legal a gente resolver de 2 formas diferentes, porque às vezes na prova você não lembra uma, mas lembra de outra. Tá ok? E o mais legal é que a gente chega ao mesmo resultado. Isso é que é interessante. Letra D. Ok? Tranquilo, meu querido? Então, a meu ver, é muito interessante fazer essa análise para que você tenha a percepção que é possível resolver a questão de várias formas diferentes.
tá ok? E como o professor tinha falado para você lá inicialmente, quer te mostrar por que a aceleração, quando você tem a força de atrito sendo a força resultante, é igual a μ vezes g. Por quê, professor? Então isso aqui a gente mostra rapidinho, tá, pessoal? Então acompanha a gente que eu vou te mostrar e aí a gente finaliza a nossa aula, tá ok? Lembrando que o objetivo, pessoal, aqui do nosso canal não é apenas resolver a questão, é resolver e discutir, tá ok? O vídeo ele pode ficar um pouquinho longo, mas eu acho que você ganha muito com isso. Tá bom, rapaziada? Vamos lá, rapaziada? Vamos entender por que quando um corpo está sob a ação da força de atrito como força resultante, a aceleração é igual a μ vezes g? Vamos lá? Rapaziada, é o seguinte, imagina que a gente tem aqui um corpo com velocidade v numa superfície plana e horizontal, tá ok? E essa superfície ela tem atrito, tá bom? E além da força de atrito, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Ora, esse corpo ele está submetido à ação da força normal, ok? Na vertical e para cima, normal é a força de reação que a superfície exerce sobre o corpo, tá? No caso, sobre o bloco. Temos a força peso, que puxa o bloco na vertical e para baixo. E a força de atrito. A força de atrito, rapaziada, ela é contrária ao deslizamento ou à tendência do deslizamento, tá? Aqui vai estar a FAT. Tá ok? Rapaziada, o interessante é o seguinte, se vocês forem observar, na vertical a gente só tem normal e peso. Como ele não sobe nem desce e não tem nenhuma força além de normal e peso, significa que elas possuem o mesmo valor, tá? Elas têm a mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários. Então, o valor numérico delas é o mesmo. Ok? Então a gente pode afirmar facilmente que na vertical, tá? A normal é igual ao peso. Tudo bem? E nesse caso, como é que a gente vai calcular o peso dele? O peso é a massa do conjunto, tá? Isso é igual a massa MA mais MB vezes G. Tudo bem? Beleza? Agora, rapaziada, é o seguinte, na horizontal, embora ele se mova para a direita, a força resultante é a força de atrito, tá ok? Lembra o que é a força resultante? A força resultante, ela é a força de atrito, tá ok? Porque só tem a força de atrito atuando nessa direção, tá bom? Então logo podemos afirmar o seguinte, tá? A força resultante é igual a FAT, tudo bem? Mas como é que você calcula a força resultante? M vezes A. Massa. Só que no caso vai ser, vou botar aqui no contexto da nossa questão, tá? Vai ser quem? MA mais MB vezes a aceleração. E como é que a gente calcula a força de atrito? Lembra? A força de atrito é igual a μ vezes a normal. E quem é normal? Normal é igual a peso, ou seja, M vezes G. Tudo bem? Então a força de atrito é μ vezes a normal, que é a massa vezes a gravidade, tá bom? A massa é de quem? MA mais MB vezes G. Tudo bem? Aí se vocês forem observar, olha que interessante. O que a gente pode fazer com a massa? A gente pode, cortar a massa. Tudo bem? E quando a gente corta a massa, o que a gente tem? A aceleração do corpo, beleza? A vai ser igual a μ vezes G. Tudo bem? Professor, mas tá μ cinético, não tem problema. Isso é fácil de resolver. A vai ser igual a μ cinético vezes a gravidade. Tudo bem, rapaziada? Isso aqui é muito legal porque tem várias questões que você tem que saber isso. É legal que isso já esteja no teu sangue, tá? Que você já tenha absorvido isso e já saiba de bate pronto. Que aí você já faz a questão bem mais rápido. Tá ok, rapaziada? Então, a meu ver, pessoal, essa aula foi muito interessante. Por quê? Porque a gente aprendeu muitas coisas interessantes. Primeiro, representar. A gente fez uma representação diferente dos vetores que é dado na questão, ok? E essa representação facilitou a nossa resolução. Tá bom, rapaziada? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês, tá, rapaziada? Muito obrigado por todo o carinho de vocês, tá ok? E vamos voltar brevemente com mais uma resolução. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Até mais. Tchau.